Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa terceira semana da disciplina de práticas gestoras para inovação. E nessa nossa videoaula é um tema muito caro para mim e eu vou aproveitar que estamos numa bidocência, né, com a professora Fabiana aqui, sempre traz bastante valor, agrega bastante valor essa conversa que a gente traz, que é mais fecunda. A gente vai conversar hoje sobre as críticas atuais ao ideário da inovação, sobre a ótica gestora, tá? Os objetivos desta videoaula são criticar a superficialidade que pode ocorrer ao adotar a inovação sem análise, isso na ótica gestora, e a abordagem quanto à atualidade da sua prática profissional, tá bom? Fabiana, é muito bom contar com você aqui. Sabe, nós estamos fazendo uma ótima parceria na bidocência, mas vamos lá, vamos começar uma conversa sobre esse assunto. Vamos. Então, é sempre muito bom estar aqui com você, Kate, para pensar essas questões, né, de como a tecnologia de fato está articulada com a inovação. E para começar a nossa conversa, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também tem essas dúvidas. E é muito importante pensar que a nossa pós, né, Kate, ela inclui essa ideia de inovação como ponto de partida e chegada. E ouvimos muito sobre a importância de inovar. Eu queria que você falasse, nos explicasse, né, onde pode haver problema nessa ideia de inovação na escola. Parece até que eu estou armando casca de banana para mim, né? Sim, gente, é importante a gente problematizar, a gente criticar, entendeu? A gênese dos conceitos. Chega para a gente algumas ideias, né? Inovação, competências, e nós precisamos problematizar tudo isso, porque vem de onde? Qual é a origem e qual é a intencionalidade por trás? Então, na nossa aula anterior, né, da videoaula regular, nos moldes mais regulares, tradicionais, eu conversei com vocês sobre a inovação, né, a ótica gerencial que vem fundamentando essa inovação. Então, é muito importante que a gente pare e observe a origem das palavras, dos termos, para a gente não cair no canto da sereia e comprar determinados discursos de forma crítica. Esse é o problema, entendeu, Fabiana? Quando a gente trabalha de forma espontânea, sem análise crítica, sem imersão, sem a conversa com o coletivo, e vai levando alguns modismos, introjetando nas nossas práticas, sem problematizar. Então, a gente está atendendo a quem? Entendeu? Estamos atendendo à emancipação dos alunos, à construção de uma sociedade mais igualitária ou a alguns ideários do mercado. Então, a inovação, se a gente não problematizar, se a gente não contextualizar, não construirmos a nossa inovação incremental, a possível, a que esteja conectada ao projeto político-pedagógico, nós vamos sim sucumbir a um mercado e formar alunos que sejam subservientes ao mercado de trabalho. Esse é um grande problema, então problematizar é fundamental. Ótimo, e é um dos nossos objetivos, né? Partir desse ponto que é o ponto da problematização, né, Kate? E como que a equipe gestora, né, pode agir para impulsionar a inovação de forma consciente, sem cair nessa superficialidade? Bem, sem cair na superficialidade, né? Porque como a gente vai trabalhando nas escolas com muita pressa e com muitos apagamentos de incêndio, a gente até já conversou sobre isso em outra videoaula, é fundamental que a equipe gestora consiga fazer o seu planejamento, tenha organização possível, porque planejamento sempre vai exigir o quê? Replanejamentos, revisão de percursos, para que não sucumba a determinadas superficialidades. Superficialidade, gente, ela se baseia na falta de estudo, ela se baseia na pressa, em você ter que dar conta de muitas coisas e não estar com planejamento organizado. Então, organização passa pelo planejamento e, nesse planejamento, momentos de estudo são fundamentais. Então, a gestão precisa buscar formação, ou seja, cuidar da autoformação,
para formar também os seus professores, o corpo docente da sua escola, para garantir que não se caia nessas armadilhas e nos cantos de sereia, né, desses discursos que são sedutores. Eles têm um apelo emocional muito grande, porque eles estão conectados a tudo que a gente quer aderir, tudo que parece que traz solução imediata para os problemas complexos da escola. Só que nós vamos mesmo cair nessa armadilha de entender que palavras mágicas vão resolver os problemas que são complexos e que são históricos na educação. Então, a gestão, a equipe gestora precisa se organizar para ter momentos de estudo e, muitas das vezes, precisa sair da escola para isso. Eu reconheço, eu trabalho em Duque de Caxias e, em alguns momentos, eu trabalho com a formação de gestores e eu observo a formação que nós demos o ano passado, foi uma formação remota, e alguns gestores participavam dessa formação estando dentro da unidade escolar, seja a creche, seja uma unidade escolar do ensino fundamental. E as urgências que a escola pipoca, né, que aparecem, acabam atravessando esse tempo de estudo do gestor. Então, ele vai lá para essa linha dele e pensa que consegue estudar e não dá certo, porque há os atravessamentos, né? Todo mundo precisa resolver problemas urgentes, alguns deles precisam participar do recreio, precisam da saída dos alunos. Então, é preciso organizar, inclusive, isso. O gestor precisa, a equipe gestora precisa se retirar da escola em alguns momentos para estudar com dedicação e afinco, porque a análise crítica passa por estudo profundo, com bastante dedicação. E se você tem muito barulho, os atravessamentos, e esse é o universo da escola, né, uma dinâmica bastante intensa, não sei se é possível. Eu vi isso lá em Caxias, da minha rede. Com toda a boa vontade do mundo, eles estavam participando da formação síncrona, com palestrantes incríveis que nós convidamos, mas dentro do espaço da escola. Então, eles eram interrompidos o tempo todo. Pensar isso, pensar, né, no seu planejamento, essa saída para estudar com dedicação, é o que vai garantir você não cair em armadilhas da superficialidade e dos discursos modismos, porque o gestor precisa ser inspiração para a sua comunidade escolar. Excelente, Kate. E é um pouco isso, né? Porque o discurso da inovação, ele é algo fácil, né? Parece que é uma garantia de sucesso mágico, né? E como que a gestão pode, né, atuar nesse sentido para que, de fato, as práticas inovadoras sejam valorizadas, mas nesse sentido profundo, né? Sim. Que é um sentido bastante... difícil esse alcance ser sentido de fato na prática, né? Porque o que a gente vê são essas pílulas aí de sucesso, né? Mas a fundo, né, com esse grau de complexidade que a gente está trazendo para a reflexão, não é tão simples, né? Não, não é nem um pouquinho simples, porque a gente gosta de entender que a escola tem autonomia, não é isso? Para poder decidir, talvez liberar uma parte do turno, né? Liberar... Os alunos têm direito a 200 dias letivos, e muitas das vezes não está garantido para o corpo docente horário de planejamento, embora seja legislação, em alguns lugares não está garantido. E aí, como que o gestor pode, junto com o seu corpo docente, parar para estudar? E aí, pessoal, é parar para estudar. Não é utilizar esse tempo para outras coisas, para organizar festa junina e outras estratégias que nós sabemos que também são necessárias de vez em quando, algum projeto interdisciplinar. Estudar é outra demanda muito importante. Então, essa criticidade, essa imersão teórica com mais rigor, vai demandar sentar e estudar. E é importante que seja ali, no coletivo. Vamos precisar estar sem alunos. Como que a gestão pode pensar, negociar isso com os responsáveis, com a Secretaria de Educação, reconhecendo que a gestão também tem que dar saída da merenda, não é isso? Esse é um problema que eu escuto muito, né? Mas tem que dar a saída do merenda, então, para ser considerado dia letivo. Então, são muitas as demandas.
negociação, o diálogo e a compreensão de que o PPP é construído por todos vai auxiliar esse gestor a pensar e construir espaços de estudo, mas que esses espaços de estudo sejam para estudo mesmo. Se a equipe gestora não dá conta de fazer a mediação daquele assunto, daquele tema, porque não é problema nenhum a gente não dar conta de todos os temas, certo? Nós podemos convidar professores externos para virem conversar com o nosso corpo docente, mas observem antes se dentro do nosso corpo docente, no chão da nossa escola, não tem pessoas que já possuem ou a experiência ou a pesquisa, estudo no campo, que possa dividir com os pares. Assim a gente fortalece o coletivo, intensificando e valorizando a prata da casa. Entendeu? Muito bom. Já aprendi bastante nessa videoaula aí com você sobre como, né, tornar a tecnologia uma potência aí dentro desses contextos. Obrigada, Kate. Eu que agradeço, Fabiana, a sua presença novamente. Eu acho que esse diálogo está sendo muito interessante e eu espero que vocês, enquanto gestores em formação, vocês construam espaços de estudo, autoformação e estudo para trabalhar com o seu corpo docente, tanto as tecnologias como criticá-las e criticar também a inovação. Quando eu falo criticar, eu não estou falando de colocar num lugar, entendeu, negativo, gente. Criticar é fazer análise reflexiva. E aí a crítica passa também pela proposição em seguida. Eu faço análise reflexiva e depois eu construo as proposições que são conscientes e ancoradas com a emancipação dos sujeitos. Tá bom? É participar do pedagógico também, ok? A gente se vê na próxima aula.